O céu estava encoberto por uma névoa densa que parecia suspender o tempo, como se o mundo inteiro tivesse sido congelado em um instante eterno. O ar era pesado, carregado com o cheiro de umidade antiga e a promessa de um inverno que não chegaria. No meio desse cenário desolador, uma casa de tijolos vermelhos, quase esquecida pelo tempo, erguia-se como um monumento ao abandono. Sua fachada, corroída pela chuva e pela passagem dos anos, parecia respirar com o vento, como se estivesse viva, observando quem se aproximava. Aproximadamente 100 metros da estrada principal, ela ficava escondida por um bosque denso de árvores cujas folhas caíam em silêncio sobre os caminhos trilhados por quem ousara se aventurar ali. Era meia-noite menos 10 minutos e a conta regressiva da virada de ano estava prestes a começar. Mas ninguém estava lá para comemorar. Ninguém, exceto o homem que se aproximava da casa, envolto em um casaco cinza que não parecia protegê-lo contra o frio. Seus passos eram lentos, quase hesitantes, como se ele fosse um visitante não convidado em um lugar que não desejava sua presença. Ele carregava uma mochila nas costas, cheia de objetos que não pareciam necessários para uma noite de inverno. Uma câmera com lente de zoom, uma lanterna de luz azul e um diário de couro que parecia ter sido usado por alguém antes dele. A porta da frente estava entreaberta, como se esperasse por alguém. O homem hesitou por um momento, como se estivesse escutando algo que não podia ser ouvido. Então, com um suspiro, ele entrou. O ar dentro da casa era diferente e denso, como se estivesse impregnado de um odor que não podia ser nomeado. Havia uma luminosidade estranha vinda de uma luz no teto, embora não houvesse lâmpadas acesas. O chão estava coberto por um tapete desgastado e as paredes estavam cobertas por desenhos feitos com tinta preta, símbolos que pareciam ter sido traçados com uma precisão quase ritualística. No centro do salão havia uma mesa de madeira envelhecida, com um relógio pendurado no meio do teto. O relógio não tinha ponteiros, apenas números que se moviam lentamente, como se estivessem tentando contar o tempo de forma diferente. O homem aproximou-se da mesa e percebeu que sobre ela havia um prato com um bolo de aniversário, uma fatia já comido, mas as velas acesas ainda estavam acesas. O bolo era simples, feito de farinha e odores que pareciam familiares, mas a data gravada em cima dele era 2023. Não pode ser, murmurou ele, pegando o bolo e observando-o com atenção. Mas como isso está aqui? Ele não sabia como chegou até ali. O que o trouxe até aquela casa abandonada era uma sensação estranha, como se estivesse destinado a estar ali naquela noite. Ainda mais, havia uma carta na mochila que ele trouxe consigo, uma carta que não lera antes de entrar na casa. Era escrita em uma caligrafia desgrenhada, com frases que pareciam não fazer sentido. A última virada de ano, a última chance de escapar, mas o tempo não perdoa, não desista ou você será o próximo. O homem sentou-se à mesa e começou a ler a carta com mais atenção. Ela falava de uma casa abandonada que só aparecia na véspera de 31 de dezembro, como se fosse um lugar que existisse apenas para uma data específica. A casa parecia estar ligada a uma tradição antiga que envolvia a contagem regressiva do tempo, uma contagem que, se interrompida, poderia trazer consequências terríveis. A carta mencionava que antes dele, outras pessoas tinham entrado na casa, mas nenhuma havia saído. Isso é só uma brincadeira, murmurou ele, tentando se convencer de que estava apenas se deixando levar pela imaginação. Mas a sensação de que algo estava errado se acentuou. O relógio no teto começou a bater lentamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Ele ouviu um zumbido baixo, quase imperceptível, vindo das paredes. Era como se a casa estivesse respirando, como se estivesse viva. Então o relógio começou a contar regressivamente. 2, disse ele, surpreso ao perceber que o número no relógio havia mudado. 1, o zumbido no teto tornou-se mais alto, quase um eco de vozes. 0, o relógio parou. Nesse instante, o homem sentiu uma força imensa o puxar para a frente da mesa.
Ele caiu no chão, sentindo o relógio girar rapidamente sobre si, como se estivesse tentando dizer algo que ele não conseguia entender. O ar ficou mais denso, quase opressivo, e o chão começou a tremer sob seus pés. "E o que diabos está acontecendo aqui?" perguntou ele, tentando se levantar, mas algo puxava para baixo, como se a gravidade tivesse mudado. As paredes da casa começaram a se mover, como se estivessem sendo distorcidas por uma força invisível. O teto se elevava lentamente, revelando um céu estrelado que não parecia pertencer ao mundo real. O homem olhou para cima, fascinado e assustado ao mesmo tempo. As estrelas pareciam estar sussurrando algo que ele não conseguia ouvir. No meio do salão, uma figura começou a se formar no ar, como se estivesse sendo desenhada por mãos invisíveis. Era uma figura humana, mas com traços que pareciam não pertencer ao mundo dos vivos. Seus olhos eram duas esferas brilhantes e sua silhueta tremia como se estivesse feita de sombras. "E você está aqui?" disse uma voz, ecoando nas paredes da casa. Era uma voz que parecia estar vindo de todos os lados ao mesmo tempo. "Você está aqui para completar o ciclo." "Quem é você?" perguntou o homem, tentando manter a calma. "Eu sou o tempo", respondeu a figura. "E você está aqui para ser o próximo." O homem sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo. Ele olhou para o relógio no teto, que estava começando a se mover novamente, mas dessa vez em direção ao infinito. "Não entendo porque eu estou aqui." "Porque você está destinado a estar aqui", respondeu a figura. "Todos os que chegam até aqui são destinados a estar aqui. Eles não querem sair. Eles não querem mais viver no mundo dos vivos." "Mas eu não quero isso", gritou o homem, tentando se levantar novamente. Mas a figura o puxou para baixo com uma força imensa. Ele sentiu como se estivesse sendo engolido por um buraco negro, como se sua alma estivesse sendo arrancada do corpo. "Você não tem escolha", disse a figura com um sorriso triste. "O tempo não perdoa e você vai ser o próximo a ser engolido pelo ciclo." O homem sentiu um peso imenso sobre seu peito, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. Ele tentou respirar, mas o ar parecia estar sendo sugado para fora de seus pulmões. Suas pernas pararam de funcionar e ele caiu no chão novamente, perdendo a consciência. Quando ele acordou, estava no mesmo salão, mas tudo parecia diferente. O relógio no teto estava parado novamente e a figura que o havia puxado para baixo estava desaparecida. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O bolo de aniversário estava ainda na mesa, mas agora estava vazio, como se tivesse sido comido por alguém. Ele se levantou lentamente, sentindo um peso no coração. O que aconteceu com ele? Porque ele estava ali. O que era aquela figura? Ele começou a andar pelo salão, tentando descobrir alguma pista sobre o que estava acontecendo. As paredes estavam cobertas por mais desenhos, mas dessa vez eles pareciam diferentes, mais detalhados, como se estivessem contando uma história que ele não conseguia entender. Ele se aproximou de uma parede e viu um desenho que parecia mostrar uma pessoa sendo puxada para o centro da casa, como se estivesse sendo engolida por uma luz. O desenho estava rodeado por uma frase escrita em uma língua que ele não reconhecia, mas que parecia estar dizendo algo como a última virada de ano. O homem sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Ele olhou para o relógio no teto novamente, mas agora estava marcando 0000. O tempo parecia ter parado. "Isso não faz sentido", murmurou ele, olhando em volta. "O que é isso tudo?" Ele começou a explorar a casa, tentando encontrar respostas. No andar de cima, ele encontrou uma sala pequena, cheia de livros e documentos antigos. Ele pegou um livro e abriu-o, esperando encontrar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. O livro falava sobre uma tradição antiga que envolvia a contagem regressiva da virada de ano. De acordo com a tradição, a casa existia apenas uma vez por ano, e qualquer pessoa que entrasse nela era condenada ao tempo eterno, presa entre a vida e a morte. Os desenhos nas paredes eram testemunhos dos que haviam entrado antes dele.
Isso é loucura, murmurou o homem, fechando o livro com força. Isso não pode ser real. Mas ele não conseguia se convencer de que estava apenas se deixando levar pela imaginação. Algo estava errado ali e ele não sabia se poderia sair da casa com vida. Enquanto ele estava pensando, ouviu um som vindo de uma sala no fundo do corredor. Era um som baixo, como se alguém estivesse chorando. Ele se aproximou lentamente, sentindo o frio do ar se intensificar. A porta da sala estava aberta e dentro havia uma figura sentada no chão de costas para ele. Você está aqui, disse a figura sem se virar. Quem é você? Perguntou o homem hesitante. Sou o próximo, respondeu a figura, virando-se para encará-lo. Seu rosto era idêntico ao dele. O homem sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele tentou falar, mas suas palavras foram engolidas pelo silêncio. A figura se levantou lentamente e aproximou-se dele, com um sorriso triste nos lábios. Você vai ser o próximo, disse ela, estendendo a mão para ele. Não, gritou o homem, tentando se afastar, mas a figura o agarrou com força, puxando-o para si. Ele sentiu uma onda de energia passar por seu corpo, como se estivesse sendo arrancado do mundo dos vivos. Ele viu o teto se fechar sobre si, como se a casa estivesse tentando engoli-lo novamente. Não quero isso, gritou ele, tentando se libertar. Mas a figura estava mais forte agora, como se tivesse ganhado poder com o tempo que ele havia passado ali. O homem sentiu sua consciência se dissipar, como se estivesse sendo absorvido por algo maior do que ele. Ele viu o relógio no teto girar novamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Quando ele acordou novamente, estava deitado no chão da sala, respirando com dificuldade. A figura estava desaparecida, mas o relógio no teto estava marcando 0000 novamente. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O que havia acontecido, porque ele estava ali e porque ele parecia estar mais fraco do que antes. Ele se levantou lentamente e começou a andar pelo salão novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo, mas nada parecia fazer sentido. O ar estava mais pesado agora, como se estivesse carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. No meio do salão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Era uma porta de madeira velha com uma placa que dizia saída. Ele se aproximou dela, hesitante. Talvez eu deva sair daqui, murmurou ele, olhando para a porta. Ele abriu a porta e viu um corredor escuro que parecia levar para fora da casa, mas ao número formo. O corredor era estreito e cheio de sombras que pareciam se mover como se estivessem vivas. O homem hesitou por um momento, como se estivesse tentando decidir se devia seguir adiante ou não, mas algo dentro dele o impulsionou a avançar. Ele passou pela porta, sentindo uma onda de frio percorrer seu corpo novamente. O corredor parecia sem fim, mas ele estava determinado a sair da casa. Ele andou lentamente, olhando para os lados como se esperasse algo acontecer, mas tudo parecia estar em silêncio. De repente, ele ouviu um som vindo de algum lugar à frente. Era um som baixo, como se alguém estivesse chorando. Ele se aproximou, tentando ver de onde vinha o som, mas o corredor era escuro demais para enxergar algo com clareza. Quem está aí? Perguntou ele, sua voz ecoando no corredor. Ninguém respondeu, mas o som continuava. Ele se aproximou mais, sentindo o frio se intensificar. O ar parecia estar carregado de uma energia que o fazia sentir-se mais fraco a cada passo que dava. De repente, uma figura apareceu no meio do corredor. Era uma mulher de aparência jovem, com os olhos vazios e uma expressão triste no rosto. Ela estava de costas para ele e o homem sentiu um arrepio percorrendo seu corpo. Você está aqui, disse a figura sem se virar. Quem é você? Perguntou o homem hesitante. Sou o próximo, respondeu a figura, virando-se para encará-lo. Seu rosto era idêntico ao dele. O homem sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele tentou falar, mas suas palavras foram engolidas pelo silêncio.
A figura se aproximou dele, com um sorriso triste nos lábios. "Você vai ser o próximo", disse ela, estendendo a mão para ele. "Não", gritou o homem, tentando se afastar, mas a figura o agarrou com força, puxando-o para si. Ele sentiu uma onda de energia passar por seu corpo, como se estivesse sendo arrancado do mundo dos vivos. Ele viu o corredor se fechar sobre si, como se a casa estivesse tentando engoli-lo novamente. "Não quero isso", gritou ele, tentando se libertar. Mas a figura estava mais forte agora, como se tivesse ganhado poder com o tempo que ele havia passado ali. O homem sentiu sua consciência se dissipar, como se estivesse sendo absorvido por algo maior do que ele. Ele viu o relógio no teto girar novamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Quando ele acordou novamente, estava deitado no chão da sala, respirando com dificuldade. A figura estava desaparecida, mas o relógio no teto estava marcando 0000 novamente. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O que havia acontecido, porque ele estava ali e porque ele parecia estar mais fraco do que antes. Ele se levantou lentamente e começou a andar pelo salão novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Mas nada parecia fazer sentido. O ar estava mais pesado agora, como se estivesse carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. No meio do salão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Era uma porta de madeira velha com uma placa que dizia saída. Ele se aproximou dela, hesitante. "Talvez eu deva sair daqui", murmurou ele, olhando para a porta. Ele abriu a porta e viu um corredor escuro que parecia levar para fora da casa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sussurrava que aquela porta não levaria a nada, que ela seria apenas uma ilusão. "O que é isso tudo?", perguntou ele, encarando a porta. Ele sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele se aproximou da porta e, com um suspiro, abriu-a. O corredor estava escuro e silencioso, mas ele sentiu uma força dentro dele o empurrando para fora da casa. Ele andou lentamente, tentando manter a calma. Cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. Ele sentiu os olhos de algo no escuro, mas não sabia o que era. Ele andou, tentando não olhar para os lados, mas as sombras pareciam estar se movendo ao seu redor. De repente, ele ouviu uma voz vindo de trás dele. Era uma voz baixa e triste, como se estivesse pedindo ajuda. Ele se virou, mas não viu ninguém. "Quem está aí?", perguntou ele, hesitante. Ninguém respondeu, mas o som continuava. Ele se aproximou da fonte do som, tentando descobrir quem estava ali. Mas cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. O homem sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele andou mais alguns metros, mas então algo puxou para trás. Era uma força invisível que o envolveu, como se estivesse tentando puxá-lo de volta para dentro da casa. "Não", gritou ele, tentando se soltar, mas a força era mais forte do que ele. Ele sentiu seu corpo ser arrastado para trás, como se estivesse sendo puxado para dentro da casa novamente. Ele olhou para frente e viu a porta se fechando lentamente, como se estivesse tentando selar o caminho para fora da casa. O homem sentiu sua consciência se dissipar novamente, como se estivesse sendo absorvido por algo maior do que ele. Ele viu o relógio no teto girar novamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Quando ele acordou novamente, estava deitado no chão da sala, respirando com dificuldade. A porta estava fechada e o relógio no teto estava marcando 0000 novamente. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O que havia acontecido, porque ele estava ali e porque ele parecia estar mais fraco do que antes.
Ele se levantou lentamente e começou a andar pelo salão novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo, mas nada parecia fazer sentido. O ar estava mais pesado agora, como se estivesse carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. No meio do salão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Era uma porta de madeira velha com uma placa que dizia saída. Ele se aproximou dela, hesitante. Talvez eu deva sair daqui, murmurou ele, olhando para a porta. Ele abriu a porta e viu um corredor escuro que parecia levar para fora da casa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sussurrava que aquela porta não levaria a nada, que ela seria apenas uma ilusão. O que é isso tudo? Perguntou ele, encarando a porta. Ele sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele se aproximou da porta e, com um suspiro, abriu-a. O corredor estava escuro e silencioso, mas ele sentiu uma força dentro dele o empurrando para fora da casa. Ele andou lentamente, tentando manter a calma. Cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. Ele sentiu os olhos de algo no escuro, mas não sabia o que era. Ele andou, tentando não olhar para os lados, mas as sombras pareciam estar se movendo ao seu redor. De repente, ele ouviu uma voz vindo de trás dele. Era uma voz baixa e triste, como se estivesse pedindo ajuda. Ele se virou, mas não viu ninguém. Quem está aí? Perguntou ele, hesitante. Ninguém respondeu, mas o som continuava. Ele se aproximou da fonte do som, tentando descobrir quem estava ali. Mas cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. O homem sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele andou mais alguns metros, mas então algo puxou para trás. Era uma força invisível que o envolveu, como se estivesse tentando puxá-lo de volta para dentro da casa. Não, gritou ele, tentando se soltar, mas a força era mais forte do que ele. Ele sentiu seu corpo ser arrastado para trás, como se estivesse sendo puxado para dentro da casa novamente. Ele olhou para frente e viu a porta se fechando lentamente, como se estivesse tentando selar o caminho para fora da casa. O homem sentiu sua consciência se dissipar novamente, como se estivesse sendo absorvido por algo maior do que ele. Ele viu o relógio no teto girar novamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Quando ele acordou novamente, estava deitado no chão da sala, respirando com dificuldade. A porta estava fechada e o relógio no teto estava marcando 0000 novamente. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O que havia acontecido, porque ele estava ali e porque ele parecia estar mais fraco do que antes. Ele se levantou lentamente e começou a andar pelo salão novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo, mas nada parecia fazer sentido. O ar estava mais pesado agora, como se estivesse carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. No meio do salão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Era uma porta de madeira velha com uma placa que dizia saída. Ele se aproximou dela, hesitante. Talvez eu deva sair daqui, murmurou ele, olhando para a porta. Ele abriu a porta e viu um corredor escuro que parecia levar para fora da casa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sussurrava que aquela porta não levaria a nada, que ela seria apenas uma ilusão. O que é isso tudo? Perguntou ele, encarando a porta. Ele sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele se aproximou da porta e, com um suspiro, abriu-a. O corredor estava escuro e silencioso, mas ele sentiu uma força dentro dele o empurrando para fora da casa. Ele andou lentamente, tentando manter a calma. Cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível.
Ele sentiu os olhos de algo no escuro, mas não sabia o que era. Ele andou, tentando não olhar para os lados, mas as sombras pareciam estar se movendo ao seu redor. De repente, ele ouviu uma voz vindo de trás dele. Era uma voz baixa e triste, como se estivesse pedindo ajuda. Ele se virou, mas não viu ninguém. "Quem está aí?" perguntou ele, hesitante. Ninguém respondeu, mas o som continuava. Ele se aproximou da fonte do som, tentando descobrir quem estava ali. Mas cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. O homem sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele andou mais alguns metros, mas então algo puxou para trás. Era uma força invisível que o envolveu, como se estivesse tentando puxá-lo de volta para dentro da casa. "Não!" gritou ele, tentando se soltar, mas a força era mais forte do que ele. Ele sentiu seu corpo ser arrastado para trás, como se estivesse sendo puxado para dentro da casa novamente. Ele olhou para frente e viu a porta se fechando lentamente, como se estivesse tentando selar o caminho para fora da casa. O homem sentiu sua consciência se dissipar novamente, como se estivesse sendo absorvido por algo maior do que ele. Ele viu o relógio no teto girar novamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Quando ele acordou novamente, estava deitado no chão da sala, respirando com dificuldade. A porta estava fechada e o relógio no teto estava marcando 0000 novamente. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O que havia acontecido, porque ele estava ali e porque ele parecia estar mais fraco do que antes. Ele se levantou lentamente e começou a andar pelo salão novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo, mas nada parecia fazer sentido. O ar estava mais pesado agora, como se estivesse carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. No meio do salão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Era uma porta de madeira velha com uma placa que dizia "saída". Ele se aproximou dela, hesitante. "Talvez eu deva sair daqui", murmurou ele, olhando para a porta. Ele abriu a porta e viu um corredor escuro que parecia levar para fora da casa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sussurrava que aquela porta não levaria a nada, que ela seria apenas uma ilusão. "O que é isso tudo?" perguntou ele, encarando a porta. Ele sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele se aproximou da porta e, com um suspiro, abriu-a. O corredor estava escuro e silencioso, mas ele sentiu uma força dentro dele o empurrando para fora da casa. Ele andou lentamente, tentando manter a calma. Cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. Ele sentiu os olhos de algo no escuro, mas não sabia o que era. Ele andou, tentando não olhar para os lados, mas as sombras pareciam estar se movendo ao seu redor. De repente, ele ouviu uma voz vindo de trás dele. Era uma voz baixa e triste, como se estivesse pedindo ajuda. Ele se virou, mas não viu ninguém. "Quem está aí?" perguntou ele, hesitante. Ninguém respondeu, mas o som continuava. Ele se aproximou da fonte do som, tentando descobrir quem estava ali. Mas cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. O homem sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele andou mais alguns metros, mas então algo puxou para trás. Era uma força invisível que o envolveu, como se estivesse tentando puxá-lo de volta para dentro da casa. "Não!" gritou ele, tentando se soltar, mas a força era mais forte do que ele. Ele sentiu seu corpo ser arrastado para trás, como se estivesse sendo puxado para dentro da casa novamente. Ele olhou para frente e viu a porta se fechando lentamente, como se estivesse tentando selar o caminho para fora da casa.
O homem sentiu sua consciência se dissipar novamente, como se estivesse sendo absorvido por algo maior do que ele. Ele viu o relógio no teto girar novamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Quando ele acordou novamente, estava deitado no chão da sala, respirando com dificuldade. A porta estava fechada e o relógio no teto estava marcando 0000 novamente. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O que havia acontecido, porque ele estava ali e porque ele parecia estar mais fraco do que antes. Ele se levantou lentamente e começou a andar pelo salão novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Mas nada parecia fazer sentido. O ar estava mais pesado agora, como se estivesse carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. No meio do salão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Era uma porta de madeira velha com uma placa que dizia saída. Ele se aproximou dela, hesitante. Talvez eu deva sair daqui, murmurou ele, olhando para a porta. Ele abriu a porta e viu um corredor escuro que parecia levar para fora da casa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sussurrava que aquela porta não levaria a nada, que ela seria apenas uma ilusão. O que é isso tudo? Perguntou ele, encarando a porta. Ele sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele se aproximou da porta e, com um suspiro, abriu-a. O corredor estava escuro e silencioso, mas ele sentiu uma força dentro dele o empurrando para fora da casa. Ele andou lentamente, tentando manter a calma. Cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. Ele sentiu os olhos de algo no escuro, mas não sabia o que era. Ele andou, tentando não olhar para os lados, mas as sombras pareciam estar se movendo ao seu redor. De repente, ele ouviu uma voz vindo de trás dele. Era uma voz baixa e triste, como se estivesse pedindo ajuda. Ele se virou, mas não viu ninguém. Quem está aí? Perguntou ele, hesitante. Ninguém respondeu, mas o som continuava. Ele se aproximou da fonte do som, tentando descobrir quem estava ali. Mas cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. O homem sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele andou mais alguns metros, mas então algo puxou para trás. Era uma força invisível que o envolveu, como se estivesse tentando puxá-lo de volta para dentro da casa. Não, gritou ele, tentando se soltar, mas a força era mais forte do que ele. Ele sentiu seu corpo ser arrastado para trás, como se estivesse sendo puxado para dentro da casa novamente. Ele olhou para frente e viu a porta se fechando lentamente, como se estivesse tentando selar o caminho para fora da casa. O homem sentiu sua consciência se dissipar novamente, como se estivesse sendo absorvido por algo maior do que ele. Ele viu o relógio no teto girar novamente, como se estivesse contando o tempo de forma diferente. Quando ele acordou novamente, estava deitado no chão da sala, respirando com dificuldade. A porta estava fechada e o relógio no teto estava marcando 0000 novamente. O homem olhou ao redor, confuso e assustado. O que havia acontecido, porque ele estava ali e porque ele parecia estar mais fraco do que antes. Ele se levantou lentamente e começou a andar pelo salão novamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Mas nada parecia fazer sentido. O ar estava mais pesado agora, como se estivesse carregado de uma energia que ele não conseguia compreender. No meio do salão, ele viu uma porta que não estava ali antes. Era uma porta de madeira velha com uma placa que dizia saída. Ele se aproximou dela, hesitante. Talvez eu deva sair daqui, murmurou ele, olhando para a porta. Ele abriu a porta e viu um corredor escuro que parecia levar para fora da casa.
Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sussurrava que aquela porta não levaria a nada, que ela seria apenas uma ilusão. "O que é isso tudo?" perguntou ele, encarando a porta. Ele sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo novamente. Ele sabia que precisava sair da casa com vida, mas não sabia se poderia fazer isso. Ele se aproximou da porta e, com um suspiro, abriu-a. O corredor estava escuro e silencioso, mas ele sentiu uma força dentro dele o empurrando para fora da casa. Ele andou lentamente, tentando manter a calma. Cada passo que dava parecia estar sendo observado por algo invisível. Ele sentiu o Zol Kodig